Bom, e não é novidade para ninguém que o Santos foi punido pela FIFA. Isso porque não pagou a contratação do jogador, do zagueiro Kleber Reis, aquele mesmo, que é ex-Corinthians, que o Santos contratou por um valor muito mais alto do que ele sempre valeu. Ele vem inclusive contundido, nunca conseguiu jogar no Santos. Ele foi contratado na gestão Modesto Roma Júnior, ou seja, o Modesto Roma saiu, entrou o José Carlos Pérez, que não pagou a dívida, contraiu outras dívidas, como por exemplo a do próprio Jefferson Soteldo, que o Santos não pagou o Achipato, e também do Atlético Nacional com relação ao Felipe Aguilar. Esse é o caso mais absurdo, porque o Santos já vendeu o Felipe Aguilar por um valor, diga-se de passagem, maior do que ele pagou para o Aguilar, do que ele pagou para o Atlético Nacional pelo Aguilar. Ou seja, ele arrecadou um dinheiro maior, ele lucrou com a negociação do Aguilar, mas até hoje ele não pagou o time, o Atlético Nacional, ou seja, não usou o dinheiro do Atlético Paranaense que comprou o Aguilar para pagar a sua dívida, mostrando que o José Carlos Pérez, agora que acabou de ser afastado do clube e tende a ser expulso do clube no futuro, que isso foi absolutamente certo. Ele tenta recorrer na justiça para voltar ao mandato, mas aí o juiz da primeira vara civil de Santos já disse que não é bem assim, que o clube é uma entidade que tem como dono seus conselheiros e sócios e que a vontade da maioria tem que prevalecer, e o Pérez que apresente as suas provas para que mostre que está todo mundo errado e ele certo. Isso não deve acontecer, o Pérez não deve voltar, a não ser que um juiz dê a louca, porque a justiça no Brasil, vocês sabem como é que funciona, mas a não ser que não aconteça nada fora do protocolar, o José Carlos Pérez está afastado, tem aí 60 dias o Marcelo Teixeira, presidente do conselho, para convocar os sócios do clube numa assembleia para votar se eles querem o Pérez de volta ou se eles querem que o Pérez seja empichado. E aí quem assumiu é o vice do Pérez, que não foi enquadrado na gestão, isso porque já está um ano afastado do clube, ou se não me engano 2 anos afastado do clube, que é o Orlando Rolo. Orlando Rolo já chamou os pré-candidatos do Santos Futebol Clube, que não são poucos, para fazer uma espécie de chapão ali, uma espécie de transição para quem for pegar esse clube no futuro, lá em janeiro, saber pelo menos aonde está pisando, quais são as dívidas. E o Orlando Rolo reuniu com esses conselheiros, com esses pré-candidatos aí na noite da última quarta-feira e apresentou números estarrecedores segundo o Diário do Peixe. Esses números denotam que se o Santos não pagar a dívida do Kleber Reis lá para o Hamburgo, que somando as dívidas entre Kleber Reis e Soteldo, que ambos já foram, o Santos já foi punido na FIFA pelas 2 ações, daí cerca de 48 milhões de reais, fora os juros que continuam comendo soltos. Se o Santos não pagar a dívida do Kleber Reis especificamente, que é a maior delas, até o dia 13 de outubro, segundo o pessoal dentro do próprio clube, o Santos deve perder 6 pontos no Campeonato Brasileiro, assim como aconteceu com o Cruzeiro, que perdeu 6 pontos na Série B. Começou o campeonato com 6 pontos negativos. 6 pontos agora, imaginando a colocação do Santos nesse momento, o Santos tem 17 pontos. O Santos iria para 11 pontos e ficaria ali, se não entrasse na zona, ficaria ali beirando a zona do rebaixamento. Seria uma derrota muito grande para esse time que está aí tentando se desdobrar para fazer um campeonato minimamente digno, porque os jogadores estão sem receber. Teve troca de técnico no começo do ano, de um Gesualdo, de um Sampaoli para Gesualdo, que mudou completamente o estilo do time jogar. Agora chegou o Cuca, é um estilo ainda diferente, e que o Cuca está tentando pelo menos ali apaziguar os ânimos. Eu sou um crítico à maneira como o Cuca se propõe a jogar futebol. Sempre fui, desde a época do Cuca Ball lá no Palmeiras e outros trabalhos dele. Mas, pelo menos nos bastidores ali, ele tem conseguido juntar o pessoal a pelo menos correr, dar o melhor de si. Santos, que você deve estar vendo esse vídeo agora, deve estar em campo aí contra o Olímpia, joga sua classificação hoje na Libertadores. Se você está vendo esse vídeo depois, já sabe provavelmente o resultado desse jogo. Mas a situação do Santos é caótica, é muito temerária, porque a próxima punição é a punição de perda de 6 pontos. Então assim, além dessa dívida de quase 50 milhões de reais, que eu não estou nem considerando a dívida com o Atlético Nacional, que ainda não saiu o veredito na FIFA e vai sair logo logo, o Santos também
tem que aí pagar, segundo o Orlando Rolo, o atual presidente do clube, informou para os pré-candidatos, uma dívida considerando todas elas somadas de 150 milhões até o final do ano. O Santos tem que arcar entre salários, entre dívidas, entre acordos trabalhistas, dívidas de curto prazo até o final do ano. O Santos tem que sanar 150 milhões de dívidas e a expectativa de receitas para o Santos até o final do ano é muito menor. O Santos ainda disputa uma Copa do Brasil que paga um valor muito bom para quem ganha, mas temos aí a dificuldade de você ganhar uma competição dessa, ainda mais com o elenco reduzido que o Santos tem. Temos aí a Copa Libertadores, que tem cada vez mais aumentado o que paga para os clubes. O ano passado o Flamengo arrecadou muito bem, mas pensar em título de Libertadores com esse time e esse elenco também acho utopia, ainda que seja santista, não dá para pensar muito nisso. O Campeonato Brasileiro tem pelo menos no que se diz respeito à televisão aberta, tem uma distribuição agora mais justa, 50% é igual para todo mundo, mas os outros 50% é dividido entre número de jogos que foram transmitidos na TV aberta, então a gente vai ter que esperar para ver quantos jogos o Santos teve e o quanto ele recebe da Globo, e o segundo aspecto é a classificação no campeonato. Portanto, quanto mais à frente o Santos ficar na tabela, mais ele vai ter direito a receber uma receita maior lá no final do ano. Então assim, o Santos arrecadar dinheiro agora passa por algumas coisas. Passa por fazer bons torneios, tanto Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, e ganhar essas premiações dentro de campo, e passa principalmente, aí imagino, que pelo menos para uma estratégia muito forte desses caras todos que se dizem empresários de sucesso, que vão colocar o Santos no lugar, vai colocar o Santos no caminho da austeridade. Então eles têm que usar toda essa expertise agora, e o caminho para eles já foi aberto, porque o Orlando Rolo abriu esse comitê de transição, então eles vão ter espaço para fazer isso. Na reunião de ontem, segundo informação do Diário do Peixe, todos os pré-candidatos estavam presentes, então agora é a hora deles fazerem alguma coisa. E é importante salientar, o pré-candidato que conseguir chegar com uma resolução aí mais palpável, mais plausível, sai na frente. Se alguém consegue chegar e pagar essa dívida, ainda que seja um milionário da vida, porque o Santos tem nos bastidores aí vários patriarcas com muito dinheiro. Vamos pegar o exemplo do Marcelo Teixeira. Não sei se ele colocaria essa grana, mas foi um cara que já emprestou muito dinheiro para o Santos na sua própria gestão lá atrás, no início dos anos 2000. Então, o Santos tem esses caras meio Paulo Nobres, assim, que podem servir de alguma maneira para ajudar o clube, para de repente o clube pagar depois com juros mais baixos. Alguma coisa precisa ser feita, porque o Santos não tem esse dinheiro, não tem previsão de receitas, está na iminência de perder pontos. Repito, se a dívida não for paga até o dia 13 de outubro, tem menos de 2 semanas, segundo os próprios diretores do Santos, o Santos deve perder 6 pontos já nessa edição do Campeonato Brasileiro, e aí se complica demais. Porque se o Santos cai para uma segunda divisão no Campeonato Brasileiro, pode ficar uma situação muito parecida com a do Cruzeiro, que aumentou suas dívidas e diminuiu brutalmente as suas receitas. E aí você entra num mar que você não consegue mais fazer absolutamente nada, não importa o quão bom seja o seu novo presidente, o quão criativo ele seja, você simplesmente não consegue equilibrar um cenário de receitas com dívidas. E aí o seu time vai se apequenando. A situação do Cruzeiro tem estado cada vez mais difícil, beirando ali a briga para cair para a terceira divisão. O Cruzeiro ganhou de 3-0 agora nesse final de semana, mas está longe de ficar sossegado na tabela da Série B e está longe ainda de subir lá para a zona de classificação para a Série A. Deve permanecer, a não ser que uma reviravolta grande aconteça, deve permanecer mais um ano pelo menos na segunda divisão. A gente tem visto aí a situação triste do Cruzeiro. Então o Santos tem que se cuidar e a situação agora é essa. Graças a Deus pelo menos Pérez já vazou, vamos ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. Mas repito, tantos pré-candidatos para uma vaga. É uma eleição que vai acontecer no segundo final de semana de dezembro, que não tem favorito e não tem segundo turno. Portanto, quem tiver menos rejeição e mais aceitação, pula na frente. Tenho certeza que quem conseguir pagar essa dívida, se alguém conseguir, pula na frente e vira favorito para ser presidente do Santos. Vamos esperar. O que vocês acham que vai acontecer? Deixa o like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal se não conheciam. A gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.